Destaque internacional: Israel vai às urnas e Benjamin Netanyahu, ex-premier conservador, pode ter a sua última chance de voltar ao poder. Os israelenses votam em eleições legislativas pela quinta vez em menos de 4 anos. Na votação desta terça-feira, o primeiro-ministro Yair Lapid quer se manter no cargo enquanto Benjamin Netanyahu tenta voltar ao poder. Os eleitores têm das 7 da manhã às 10 da noite, no horário local, para votar. Logo depois devem ser divulgadas as pesquisas de boca de urna, seguidas dos primeiros resultados oficiais, que podem deixar o país em suspense até quinta-feira, quando se espera o fim da contagem de uma eleição muito apertada. Os quase 7 milhões de eleitores têm a possibilidade de votar em quase 40 listas, mas a disputa acontece basicamente entre dois grupos: o favorável ao retorno do ex-primeiro-ministro conservador Netanyahu, julgado por corrupção, ou o que defende a permanência no poder da coalizão liderada pelo centrista Lapid. As pesquisas atribuem ao bloco de direita de Netanyahu 60 cadeiras, uma a menos do que a maioria, contra 56 para Lapid e seus aliados. Mar mais navegado no mundo, o Mediterrâneo sofre com a poluição e com os resíduos plásticos. Ambientalistas e cientistas tentam remediar o problema, mas apelam por uma gestão de resíduos em terra que é mais eficiente. Nas profundezas, no estômago das tartarugas, nas praias. O plástico está em todo o Mediterrâneo, o mar mais poluído do mundo. E mesmo que as operações de limpeza se multipliquem, apenas uma redução drástica de resíduos pode parar a catástrofe. Em Mônaco, uma equipe científica internacional descobriu um verdadeiro lixão subaquático com mais de 2 quilômetros de profundidade, que inclui sacos, copos e até um iogurte de uma marca francesa que desapareceu há 20 anos. Nesta manhã, encontramos a clássica lixeira marinha. Em geral, há duas categorias: polietileno de alta densidade e categoria de espuma plástica. O principal destino turístico do mundo e com cerca de 25% do tráfego marítimo internacional, o Mediterrâneo tem uma atividade humana muito intensa. Entre 5% e 10% do plástico mundial é encontrado no mar, que chega perto de um nível de saturação. Algumas iniciativas para o recolhimento recebem apoio científico, como o navio Ecopol, que aluga os serviços para os governos locais. Em áreas altamente poluídas, este catamarã pode tratar até 1.000 quilômetros cúbicos de água por hora, capturando resíduos e hidrocarbonetos com um filtro. A costa da Córcega com esse tipo de ação é a mais limpa do Mediterrâneo. Já naveguei na Croácia, Grécia, Sicília, Sardenha. Todas essas ilhas mediterrâneas são extremamente poluídas e nada é feito por essas regiões. A Córcega é provavelmente a primeira ilha mediterrânea a fazer essa coleta e remediar o problema. É importante porque as menores partículas de dejetos que recuperamos significa muito menos microplásticos no oceano. O plástico é prejudicial como material no qual se fixam outros contaminantes, como hidrocarbonetos, mas também por causa das próprias substâncias químicas. Quando se degradam, o resultado são micro ou nanoplásticos, menores que 1 milésimo de milímetro. Uma vez no ecossistema, não podem mais ser recuperados. Aqui você tem partículas de poliestireno. Essas partículas são absorvidas por peixes. Uma vez que se tornam microplásticos, é muito difícil de limpar. Não podemos imaginar limpar o oceano inteiro. Há microplásticos em todo lugar. Diante da estimativa de que 80% do plástico no mar sejam provenientes dos continentes, ambientalistas e cientistas fazem campanhas pela gestão de resíduos em terra, que é mais eficiente e menos dispendiosa do que fazer o recolhimento posterior no mar. Nas margens do Mediterrâneo, porém, não existe uma gestão homogênea dos resíduos. Nos países mais pobres, lixões a céu aberto ainda são uma norma. A capital do Japão começou a emitir certidão de união para casais do mesmo sexo. A medida é um importante passo para pessoas LGBTQIA+. Tóquio começou nesta terça-feira a emitir certidões de união de casais do mesmo sexo que vivem e trabalham na capital japonesa. Um passo muito aguardado num país sem casamento igualitário. As certidões permitem que relacionamentos LGBTQ sejam tratados como casamento em alguns serviços públicos em áreas como moradia, medicina e assistência social. Desde 2015,
Mais de 200 municípios ou autoridades locais no Japão já oferecem certidões a casais homossexuais para facilitar certos procedimentos, mas esse status não confere os mesmos direitos que o casamento nos termos da lei. Ainda assim, a medida representa uma mudança bem-vinda para casais que por muito tempo não tinham uma prova oficial do relacionamento. Há muitos estilos de famílias, alguns têm 2 mães ou 2 pais. Pode ser diverso, há mães solteiras, há famílias com pais solteiros, em algumas, netos vivem com os avós, famílias não são formadas só por uma mãe, pai e 2 crianças. Devemos ser mais flexíveis ao pensar em uma família. Nos últimos anos, o Japão é dirigido por um partido conservador, que defende valores conservadores de família, deu pequenos passos para aceitar a diversidade sexual. Cada vez mais empresas apoiam o casamento igualitário. Uma pesquisa de 2021 do canal NHK mostrou um apoio de 57% ao casamento igualitário. O primeiro-ministro Fumio Kishida foi cauteloso a respeito da possibilidade de reconhecimento, em nível nacional, das uniões entre pessoas do mesmo sexo. O novo sistema de Tóquio, no entanto, tem limitações, como não reconhecer o direito à herança ou não permitir a solicitação de um visto de casal em relacionamentos entre japoneses e estrangeiros. Uma empresa de engenharia de Singapura construiu um robô que pode servir uma tigela bem quente de laksa, um dos pratos locais mais conhecidos, em apenas 45 segundos. Este robô de Singapura é especialista quando o assunto é laksa, um tipo de macarrão que é um dos pratos locais mais famosos. A chefe, batizada pelos criadores de Sophie, pode servir 80 tigelas bem quentes do alimento por hora, cada uma em apenas 45 segundos. Ela cozinha a massa, adiciona camarões pré-cozidos e temperos sem fazer sujeira. Queremos reduzir o trabalho repetitivo dos chefes. Eles podem se concentrar não apenas em servir laksa aos clientes, mas também conversar, ajudar e preparar os ingredientes e limpar as estações. Mas Sophie também vai causar uma redução de funcionários. Apenas um chefe conseguirá fazer o trabalho que antes era desempenhado por 2. Os clientes parecem ter aprovado os pratos feitos pelo robô. A experiência começou com laksa por ser muito popular, mas o objetivo é desenvolver robôs que preparem outros pratos. Outra empresa de Singapura pretende lançar em breve 300 robôs limpadores para ajudar na faxina dos hotéis, dos shoppings e dos prédios públicos. Também estão sendo desenvolvidos drones para inspecionar fachadas de edifícios. Que não desenvolve uma dessas para a gente aqui em São Paulo, eu ia adorar ter uma dessa na minha casa. Eu só estou pensando uma coisa, o que será dos cozinheiros, não é? E dos, eu acho que com essa dos tecnologia... funcionários de restaurantes. Isso é problemático. É uma coisa a se pensar mesmo. A RBA Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Um abraço a todos.